Graça e paz, queridos irmãos, que alegria tê-los de novo no nosso programa. Aliás, todo dia estou aqui às 15 horas e às 22h30 aqui na TV Alfa Ômega, no programa Sabedoria Bíblica. Hoje nós vamos pegar o exemplo da mulher cananeia, um exemplo, uma história bíblica muito conhecida, para aprendermos com ela. Primeiro quero pontuar que ela não era filha de Abraão, ela não era judia, e depois também não era prosélita, ela não fora convertida ao judaísmo, mas ela tinha qualidades que muitos judeus não tinham. Olha que interessante isso, quando nós fazemos uma analogia de uma vida cristã dentro e fora da igreja, porque tem alguns que colocam toda uma entrega na sua vida dentro da igreja, mas quando sai para fora se esquece que ele continua e deve continuar sendo um cristão em todos os seus atos, independente ele estar num culto ou fora dele. Mas nós começamos a observar a história dessa mulher e algo chama a atenção, porque ela, com poucas palavras, ela atraiu a atenção de Jesus. Veja, ela não era uma judia e não tinha se convertido ao judaísmo, mas as palavras daquela mulher continham algo de valor que atraiu o coração de Deus. Você que às vezes fica dizendo, Deus não quer saber nada de mim, Deus não está comigo, é porque você não tem buscado a Deus, você não tem usado das suas palavras para cativar a atenção do Senhor, né? Então, rapidamente, ela ouviu, ou seja, ela creu. Tudo que ela estava ouvindo acerca de Jesus, ela acreditou, mesmo não sendo uma judia, mesmo não sendo uma mulher convertida ao judaísmo. Ela creu naquele Jesus judeu. Ela creu que tudo aquilo que estavam falando e tudo que ela ouvia, ela dava atenção àquilo. Então isso é um ponto importante, porque Deus começou a olhar para a vida daquela mulher. Depois, houve uma ação daquela mulher e, mesmo com as suas dificuldades, ir ao encontro do Senhor. Tem muito crente, muito cristão que às vezes ouve falar de Deus, crê, mas não se mexe, não toma uma ação. E isso, como é que você vai chegar diante de Deus? Deus está lá, está pronto para te ouvir, para agir sobre a sua vida, mas você é um cristão passivo. Você fica ali só ouvindo, não toma uma atenção maior, não vai em busca daquilo que você tanto precisa. Então essa tomada de ação fez toda a diferença na vida da mulher cananeia. Depois, diz que ela se lançou. Ela não só chegou junto a Jesus, mas ela se lançou, ou seja, ela se humilhou, ela se colocou no lugar de alguém que acreditava que ele podia fazer algo, mas também que reconhecia nele o senhorio, coisa que muitos judeus não aceitava e não reconhecia, que é absurda, né? E tem muitas pessoas, eu conheço algumas, que às vezes não frequentam uma igreja, mas tem em Jesus uma perfeita adoração, porque ela não está em busca de uma religião, ela está em busca de um Deus verdadeiro. Eu não estou falando para você abandonar a tua igreja, estou falando para você fazer uma distinção do que é uma vida religiosa e uma vida com Deus. Uma vida com Deus necessariamente não precisa de uma igreja. Você pode entrar no seu quarto, fechar a porta e falar com Deus, e você vai encontrar Deus lá. O ensinamento bíblico assim orienta. Bom, quando ela se lançou, ela se humilhou diante de Deus, ela tomou uma outra iniciativa, que foi, ela rogou, ou seja, ela clamou, ela intercedeu por sua vida e pela vida da sua filha. Então isso também é importante, porque quantas são as pessoas que chegam diante de Deus, fazem o seu pedido, depois Deus age com graça,
a sua bênção passa em frente de si e ela não é capaz de tomar posse da bênção. Ela fica dispersa, ela não, como que não crendo que Deus fosse capaz de operar a bênção que ela tanto precisa. Então também tem muitas pessoas assim, vivendo um cristianismo de só pedir, não tem iniciativa de se apossar daquilo que Deus produz para ela. E a consequência do ensinamento de como essa mulher se colocou diante de Jesus foi que quando ela chega em casa, ela encontra o resultado dessa busca em Jesus, que é a sua filha completamente restaurada. Olha que bonito! Então há um ensinamento numa mulher, entre aspas, né? Que não era religiosa, mas que dentro de si encontrou uma fé em Jesus que foi capaz de mudar toda a sua necessidade, né? Ela tem um encontro com um Deus que ela passou a crer, que não era o seu Deus, mas um Deus que olhou para ela porque olhava o seu interior e pôde observar valores e ações próprias de quem ama Deus, de quem quer ter uma vida ligada a Deus. O resultado dessa busca levou ela à satisfação de ter a sua filha restaurada, curada. Então, amados irmãos, às vezes nós não conseguimos alcançar aquilo que precisamos, porque não sabemos nos portar diante de Deus. E essa mulher cananeia nos ensina como devemos fazer. Chegar diante de Deus, ouvir acerca dele, se interessar em ir ao seu encontro, clamar, se humilhar e orar diante dele. Estar preparada para possuir aquilo que ele tiver para nos oferecer. Analise um pouquinho a sua vida. Será que é por isso que você ainda não conseguiu determinada bênção? Será que algum processo aqui está faltando para você executar? Você não pode alegar só, eu vou sempre na igreja, mas como eu te disse, essa mulher não era judia e nem prosélita. Ou seja, ela não conhecia a fé judaica, mas ela quis conhecer um Jesus que está acima das religiões, um Jesus que está acima de dogmas humanos. Então entenda isso e corre atrás da tua bênção, corre atrás de Jesus, ok? Um grande abraço, fica com Deus.